Defesa de Jair Bolsonaro responde Moraes e nega envolvimento em vídeo feito por inteligência artificial. E você vai ver também. O presidente Lula diz que Brasil está pronto para a chegada do El Niño. Defesa Civil de São Paulo emite alerta severo para a chegada de ventanias e tempestades no estado. Não fique em áreas abertas, não fique em ruas e avenidas. Durante os vendavais, proteja-se. Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo na criação de empregos. Times entram em campo pela 21ª rodada do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora são 18 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir o que é notícia nesta quarta-feira. E olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu ao ministro Alexandre de Moraes e afirmou que não autorizou o uso de sua imagem no vídeo feito com IA, divulgado pelo seu filho Flávio Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz no vídeo produzido com inteligência artificial e divulgado pela campanha de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Em uma petição apresentada nesta quarta-feira, a defesa sustenta que Bolsonaro sequer poderia ter dado essa autorização em razão das restrições de contato impostas pelo ministro no âmbito da execução penal. Os esclarecimentos foram enviados após o ministro determinar que Bolsonaro explicasse se havia participação da produção do material. As preocupações de Moraes é apurar se o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares que restringem sua atuação e seu contato com terceiros. A defesa acrescenta que, desde a decisão proferida em 17 de julho, Jair está com direito de visita suspenso por 30 dias, enquanto Flávio Bolsonaro está proibido de visitá-lo por 90 dias, circunstâncias que, segundo os advogados, demonstram a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção dessa autorização. Ainda de acordo com a defesa, isso decorre pela relação de confiança entre pai e filho e da própria condição de Bolsonaro como figura pública. Essa afirmação foi feita com o intuito de afastar a hipótese de contato com o ex-presidente. E o governo federal anunciou um investimento de mais de R$1 bilhão para prevenir os impactos do fenômeno do El Niño no Brasil. O recurso será utilizado em ações de preparação e resposta para reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos, como enchentes, secas, queimadas e deslizamentos de terra. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera a circulação dos ventos e influencia o regime de chuvas em diversas partes do mundo. No Brasil, os efeitos variam de acordo com a região. Enquanto o Sul costuma registrar chuvas acima da média e maior risco de enchentes, áreas do Norte e do Nordeste podem enfrentar estiagens prolongadas e redução no volume dos rios. Segundo o governo, os recursos serão destinados ao fortalecimento da defesa civil, ao monitoramento das condições meteorológicas, à recuperação e proteção da infraestrutura, além do apoio aos estados e municípios para a execução de ações preventivas. A proposta é agir antes que os desastres aconteçam, reduzindo o impacto sobre a população e diminuindo os prejuízos econômicos e ambientais. Especialistas destacam que investir em prevenção é a mais eficiente e menos custoso do que atuar apenas após a ocorrência dos desastres. Com planejamento e ações antecipadas, é possível proteger comunidades vulneráveis, preservar serviços essenciais e aumentar a capacidade de resposta diante dos eventos climáticos extremos, que têm se tornado cada vez mais frequentes. O alerta severo para ventanias e tempestades em São Paulo entrou em vigor hoje cedo e o litoral de Santos já foi atingido por rajadas de ventos que ultrapassaram 100 km por hora. A Defesa Civil do Estado de São Paulo ativou nesta quarta-feira o gabinete de crise para acompanhar os impactos da frente fria que avança sobre o estado e deve provocar chuvas fortes e rajadas intensas de vento até quinta-feira. A estrutura funcionará de forma presencial para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas e agilizar a resposta a eventuais ocorrências. Nós estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, onde o gabinete de crise está montado. Aqui estão concessionárias de energia, agências reguladoras, bombeiro, polícia rodoviária,
toda a equipe reunida para acompanhar o avanço da frente fria pelo nosso estado. Aqui em São Paulo, nós já registramos em Queluz, no Vale do Paraíba, rajadas de vento de 75 km por hora, que vem ao encontro do que nós previmos, ventos que poderiam superar os 70 km por hora. Mas ao longo da tarde dessa quarta-feira, o cenário em São Paulo pode piorar, os ventos podem ficar maiores. Por isso a gente vai seguir mobilizado, alertando a população para qualquer transtorno mais grave que a gente tenha. E realmente o cenário ficou mais grave. No início da tarde de hoje, os ventos passaram dos 100 km por hora no litoral de Santos, com banhistas não conseguindo ficar parados, além de galhos caindo e até uma feira de rua sendo desarmada pela rajada de vento. De acordo com a Defesa Civil, as tempestades que atingem o sul estão subindo para a região sudeste e às próximas horas o cenário pode se intensificar em várias regiões de São Paulo, com um alerta severo acionado principalmente no litoral, mas podendo alcançar mais locais. O capitão Maxwell Souza deixou orientações de segurança. Não fique em áreas abertas, não fique em ruas e avenidas. Durante os vendavais, proteja-se. Jamais fique ao lado de árvores, porque elas podem acabar caindo e você pode se ferir. Se estiver em emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E esse vendaval que vimos na reportagem, que dizia que estava subindo do sul para o sudeste, também chegou no Rio de Janeiro nesta tarde de quarta-feira. Com rajadas de ventos que chegaram a 105 km por hora, mais de 500 mil pessoas estão neste momento sem energia no centro do Rio de Janeiro e em outras cidades da região metropolitana, o que fez também com que o aeroporto Santos Dumont suspendesse as operações, o Galeão desviasse voos e o metrô da cidade paralisasse o serviço. Mais atualizações sobre esse assunto você confere no Jornal das 22 horas. E olha só, a Anvisa liberou a entrada de 5 novos remédios injetáveis no mercado brasileiro. Todos eles usam a semaglutida, aquela mesma substância famosa que ficou conhecida pelas chamadas canetas emagrecedoras. Os novos medicamentos aprovados pela agência reguladora chegam para ampliar as opções de tratamentos que já existem hoje no país. Para entender como eles funcionam, basta olhar para o nosso próprio corpo. A semaglutida imita a ação de um hormônio que o nosso intestino produz naturalmente logo depois das refeições. Essa substância manda 2 recados importantes para o organismo. O primeiro recado vai para o cérebro. Ela avisa que o corpo já está satisfeito, o que ajuda a controlar a fome e a reduzir a quantidade de comida. O segundo recado vai para o pâncreas. Ela melhora a produção de insulina, ajudando a manter a taxa de açúcar no sangue sob controle. Mas a Anvisa reforça um alerta importante. Esses remédios exigem acompanhamento médico e não devem ser tomados por conta própria. A liberação das novas marcas acontece em um momento de fiscalização mais apertada. Quem compra esse tipo de medicamento precisa deixar a receita médica retida na farmácia. Além disso, a Anvisa continua proibindo a fabricação e a venda de versões manipuladas da semaglutida para garantir a segurança dos pacientes. E veja a seguir. Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo na criação de empregos. E ainda, times entram em campo nesta noite pela 21ª rodada do Brasileirão. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Olha só, o Brasil abriu um pouco mais de 145 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, segundo dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetava cerca de 110 mil novas vagas. Apesar da surpresa positiva, esse foi o menor saldo para um mês de junho desde 2020, período marcado pelos impactos da pandemia. Na comparação com junho do ano passado, quando foram criados quase 162 mil empregos, houve uma desaceleração na geração de vagas. O saldo é a diferença entre admissões e demissões. Em junho foram registradas mais de 2,2 milhões de contratações e pouco mais de 2 milhões de desligamentos, o que resultou no saldo positivo de 145 mil postos de trabalho. Os números chegam em um momento importante para a economia. O mercado acompanha os dados de emprego porque eles ajudam a medir o ritmo da atividade econômica e podem influenciar as próximas decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom, sobre a taxa Selic.
O mercado de trabalho aquecido tende a aumentar o consumo e pode pressionar a inflação, fator observado pelo Banco Central na definição dos juros. Mesmo com a desaceleração em relação ao ano passado, o resultado acima do esperado é visto como um sinal de que o mercado de trabalho brasileiro continua mostrando resistência diante do cenário econômico. Um dos cartões postais mais tradicionais da capital paulista, o Mercado Municipal de São Paulo, vai muito além das frutas, dos temperos e dos famosos sanduíches. O espaço carrega histórias, tradições e sabores que atravessam gerações. O repórter Eric Rabelo mostra pra gente esse patrimônio da cidade. Entre os corredores do Mercadão, encontramos um local mais emblemático. Cada box carrega uma história, muitas delas construídas ao longo das décadas por famílias que transformaram a gastronomia em tradição. À frente do negócio está Júlio Teixeira, que apostou na valorização de ingredientes artesanais e de tradições que fazem parte da cultura gastronômica brasileira e internacional. Olha que coisa maravilhosa. Ó, que é isso aqui, aqui é uma pancetta da Itália, um queijinho coalho de Pissarra do Pará. Olha essa combinação. Pega que vai vir a magia ainda, ó. Pegou assim, ó, chama-se a receita porco ao mel. Agora vem a magia, um chantilly de pimenta com morango. Olha essa combinação, ó. Olha isso aqui, gaúcho, ó. Olha isso, ó. Esquece a dieta hoje, né? Esquece a dieta. dieta. Vamos ver? Olha isso aqui, olha isso. Morango com pimenta, imagina a combinação. Ó, aqui, ó. Vamos provar. Vamos ver se é top, né? Quer provar e ver se aprova? Com certeza. Ó, olha isso. Geleinha. Pancetta. Com a mão dele não, tá? Olha isso. Olha isso. Olha lá. Olha o queijo derretendo, Com o passar dos anos, o espaço passou a fazer parte do cotidiano de quem visita o Mercadão, um patrimônio da cidade que desde 1933 recebeu moradores e turistas em busca de histórias, cultura e boa gastronomia. Que partiu essa ideia? Eu tenho mais de 18 anos no Mercadão, trabalho desde criança no mercado. E o que eu fiz aqui, eu sempre já fiz antes de internet. Aí uma hora ou outra a gente fez um vídeo brincando, postou, aí deu bom, falei, que legal. Aí comecei a postar meu dia a dia. No local é possível encontrar diferentes tipos de queijos, charcutaria, bacalhau e outros produtos tradicionais que ajudam a preservar sabores, receitas transmitidas de geração em geração. Mais do que falar de um comércio, a história revela como o mercado municipal continua sendo um ponto de encontro entre tradição, cultura e memória afetiva, mantendo viva uma das principais e mais importantes referências gastronômicas da cidade de São Paulo. Bom, e para a gente gastar as calorias que ganhamos nessa última reportagem, agora é hora de falar do esporte aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, ele que já está aqui com a gente. Bruno, muito boa noite. Vamos começar aí falando de Copa Sul-Americana. Isso porque tem brasileiro em jogo decisivo nessa noite, não é? Conta pra gente. Exatamente, Caio. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Bom, por falar em gastar caloria, o Vasco vai ter que suar hoje se quiser vencer a Independente Medellín. As equipes se enfrentam em São Januário daqui a pouco às 19 horas. A partida de ida terminou empatada na Colômbia, então quem vencer hoje avança para as oitavas de final da competição. O Vasco recebe a Independente Medellín em São Januário pelo jogo da volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, as equipes empataram em 2-2 na Colômbia. João Montano marcou os 2 gols dos colombianos, enquanto Spinelli e Joaquim Varela contra fizeram os gols vascaínos. Agora, o Cruz Maltino quer deixar de lado o momento delicado que vive no Campeonato Brasileiro e focar na Copa Sul-Americana. Além disso, o comandante Pedro Emanuel quer conquistar a sua primeira vitória à frente do Gigante da Colina. Desde que assumiu a equipe carioca, soma 2 empates e 1 derrota no comando. Para isso, poderá contar com o retorno de 2 peças importantes, Thiago Mendes e Brenner, que desfalcaram o time no empate com o Mirassol pelo Brasileirão, após serem diagnosticados com gastroenterite.
Já pelo lado dos colombianos, a equipe de Medellín deve contar com força máxima no jogo decisivo de logo mais. Quem se classificar já conhece seu adversário das oitavas de final. O Olímpia do Paraguai classificou em primeiro no grupo e aguarda o vencedor que sai do confronto em São Januário, no Rio de Janeiro. Bom, Bruno, conta pra gente qual o seu palpite para esse jogo hoje do Vasco. Olha, é um jogo difícil, os colombianos aí, a gente já sabe que é muito difícil enfrentar eles, porém aí vou ficar confiante na vitória do Vasco. Acredito que a equipe Cruz Maltina vença por 2-1, aí vai fazer jus, né, jogando em casa em São Januário. A gente sabe o quão o Vasco é forte jogando diante da sua torcida, por isso eu fiquei com a classificação do Vasco nessa noite em São Januário, cara. Boa, meu palpite é 2-0 pro Vasco, jogo difícil, mas acredito na vitória do Vasco também. Bom, hoje além da Sul-Americana, Bruno, nós temos aí outros confrontos, mas pelo Campeonato Brasileiro, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Caio. Bom, nessa noite teremos 4 jogos que marcam o início da 21ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir um deles. Bom, às 19h30, Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio. No mesmo horário, Mirassol e Remo entram em campo no Mangueirão, no norte do Brasil. Mais tarde, às 21h30, o líder do campeonato entra em campo. Palmeiras vai até Salvador enfrentar o Vitória, buscando disparar ainda mais na tabela. Também às 21h30, Fluminense e Bahia jogam lá no Maracanã, na casa do Flusão. Jogos aí muito bom dessa noite, né, Caio? É isso, Bruno. Eu quero saber agora o seu palpite. Internacional e Flamengo, né? O Flamengo está em busca do Palmeiras na liderança, o Inter não vem bem. Qual a análise que você faz dessa partida? Bom, o Flamengo a gente sabe que é um time muito forte, ainda mais pelo seu elenco. Tropeçou em casa jogando diante do São Paulo ali, era um jogo que eu imaginava que o Flamengo iria vencer e aí, né, perdeu a chance de chegar ainda mais perto do Palmeiras, que também tropeçou na 20ª rodada ali do Campeonato Brasileiro, mas acredito que o Flamengo hoje não vai tropeçar, vai vencer mesmo jogando fora de casa lá no Beira-Rio. É um jogo difícil, mas aí vou ficar com a vitória do Flamengo. Queria saber também o seu palpite, cara. É um jogo difícil, eu acredito também que o Flamengo deva levar essa vitória. Tá muito boa a disputa pela primeira posição com o Palmeiras. Eu acho que não vai perder ponto como perdeu na última rodada, né? Com o São Paulo jogando em casa, 1-0 para o Flamengo. Bom, vamos também palpitar então no líder, né? No jogo aí Palmeiras e Vitória. Vitória e Palmeiras, esse jogo aí que acontece no Barradão. Qual a sua análise, Bruno? Acredito também que é um jogo muito difícil, Palmeiras ainda mais por estar jogando ali fora de casa. Vitória vem aí de um tropeço fora de casa contra o Remo na última rodada, mas acredito que o Palmeiras vai vencer, assim como venceu o Coritiba jogando fora de casa, vai até Salvador, vai bater ali o Vitória. Acredito numa vitória aí por 2-0 do Palmeiras, e aí a gente, né, vai ter ainda mais essa briga acirrada que tá ali em cima da tabela. E também queria saber o seu palpite aí desse jogão, porque é um jogo muito complicado, viu, Caio? Hoje tem a volta, né, do Flaco Lopes aí pro Palmeiras, o atacante argentino que esteve pelo menos ali na final da Copa do Mundo, tá bem desejado pelos times aí da Europa, querendo muito Flaco, e eu acredito que nessa volta o Palmeiras ganhe com o gol do Flaco Lopes. Você acredita que sai gol dele hoje, Bruno? Olha, é um jogador que, como você disse, né, faz a diferença, vem sendo bem desejado, mas acredito que se tiver uma oportunidade, ele deixa o seu golzinho ali, é um dos artilheiros aí do campeonato, é o artilheiro do Palmeiras, então acredito que possa sim aí ter um gol do Flaco Lopes nessa noite. Tá certo, Bruno. Agradeço demais a sua participação e amanhã a gente volta para falar um pouco mais de esporte, tá certo? Tá certo, Caio. Vamos ficar de olho aí nessa rodada, porque amanhã também teremos e trago também todas as notícias. Caio, uma excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até amanhã. Ótima noite, Bruno. Até amanhã. Bom, e essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você uma ótima noite. Tchau, tchau.